Aqui no Distrito Federal, beneficiários do Auxílio Brasil começaram a semana desse jeito aqui, olha só. Numa fila de dobrar o quarteirão. Olha só a imagem aérea do tamanho da espera dessas pessoas que estão correndo contra o tempo para conseguir atualizar o cadastro único do governo federal. Mais de 260 mil famílias dependem do Auxílio Brasil para sobreviver e aí estão correndo o risco de ter o benefício bloqueado e as imagens mostram o tamanho da dor de cabeça para essas pessoas, né? Uma fila que a nossa imagem aérea está mostrando aí, ela começa aí no CRAS, né, do Distrito Federal, mas ela vai dobrando toda a rua ali e mostrando o tamanho da espera, né, das horas que essas pessoas passarão aí. Raquel Porto Alegre está chegando para explicar para a gente um pouco mais sobre isso. Raquel, o prazo para essas pessoas regularizarem o cadastro terminou nesse final de semana e muita gente não conseguiu agendar. Como é que fica a situação a partir de agora? Explica, por favor. Bom dia. Oi, Camila, bom dia para você também, bom dia para todo mundo. O governo não teve outra opção, precisou adiar, claro, o prazo final. Agora o prazo final é 14 de outubro, sexta-feira dessa semana. O que acontece? A gente tem no Brasil 1.400.000 famílias que foram chamadas para poder fazer esse recadastramento. Elas precisam informar essas famílias se elas mudaram de endereço, de telefone, se o número de filhos, por exemplo, aumentou também. Então, é preciso fazer esse recadastramento, essa atualização de informações. Caso contrário, o beneficiário fica sem receber o benefício. O benefício ele acaba sendo bloqueado. É com base nessas informações todas que o governo paga uma série de benefícios, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada também. O cadastro único é que dá acesso à tarifa social de energia elétrica também para essas famílias, então precisa estar atualizado esse cadastro. Só que o que a gente viu ao longo desses últimos dias, aí, últimas semanas, em todo o país, foram filas e filas quilométricas de pessoas, de famílias querendo atualizar o seu cadastro. Só que recebe o Auxílio Brasil são 757 mil famílias e 263 mil não conseguiram finalizar o seu cadastro. Então, 263 mil ainda precisam fazer essa atualização cadastral junto ao governo, né? Essa imagem que a Camila mostrou logo no começo, aí, enquanto ela me chamava, antes de me chamar, é uma imagem da cidade de São Sebastião, que fica aqui em Brasília. Como ela ressaltou, essa imagem foi feita hoje pela manhã, uma imagem aérea que mostra o tamanho da fila. Esse daí é o CRAS, é o Centro de Referência de Assistência Social de São Sebastião, que fica distante cerca de 20 quilômetros aqui do centro de Brasília. E essas filas continuam também em todo o país, muita gente reclamando que não consegue fazer agendamento. Em alguns CRAS estão entregando também senhas, só que as senhas terminaram e aí a única solução que teve foi justamente adiar o fim do prazo para o recadastramento dessas famílias no cadastro único do governo federal. E qual é a informação? Quais são as orientações? É que quem não tem nenhum tipo de mudança de informação, o endereço continua o mesmo, o telefone o mesmo, a família é a mesma, nada mudou, a orientação é só realmente entrar no aplicativo do cadastro único e fazer essa atualização cadastral. Agora, se houve sim mudança, é preciso fazer um agendamento em algum CRAS mais próximo para poder fazer essa atualização cadastral. O problema é que a gente tem essa série de filas e o que os especialistas dizem é o seguinte, que o governo precisa rever esse modelo de atualização cadastral. Vamos ouvir. Eu acredito que tem que ter uma grande força-tarefa comandada pelo Ministério da Cidadania, junto com estados e municípios, no sentido de localizar essas famílias e fazer com que esse recadastramento aconteça. Identificando, inclusive, quais são os motivos pelos quais essas famílias não estão conseguindo chegar até o serviço. Muitas vezes é falta de documentação ou falta de recursos financeiros para chegar até o serviço, ou até mesmo uma dificuldade do serviço de abrir as portas para a quantidade de demanda que tem. Bom, o Ministério da Cidadania alerta que quem declarar informações erradas ou incorretas e for constatada má-fé vai ser excluído do CAD único. O Ministério não respondeu sobre a possibilidade de uma força-tarefa.
Ó, quem está aqui comigo hoje, Valdo Cruz. Bom dia, querido. Bom dia, Camila. Saudades. É isso. Tudo de vez bem? em quando, o bom filho a casa torna, né? Sim, com certeza. Bom dia, Camila, Eric, Cris. Bom dia, assinantes. Uma semana Valdo. abençoada para todos nós, né? É isso, gente. Vamos juntos. Infelizmente, o assunto é muito complicado, né? Para quem depende desse benefício, as filas são horrorosas. Isso era uma bandeira de campanha, né? O Auxílio Brasil. Agora, essas filas, primeiro, tem que ter a solução prática e, segundo, tem um desgaste eleitoral, porque Bolsonaro está querendo justamente, né, Valdo, se aproximar dessas famílias. Inclusive, agora pela manhã está fazendo uma gravação aqui em Brasília, bem próxima a essas famílias, para fazer aquela foto popular que a gente conhece de campanha. Só que, na prática, tem uma questão de falta de organização, para dizer o mínimo, para atender o número de pessoas que precisa ser atendida. Olha, Camila, exatamente, né? Chega a ser cruel, né? Impor essas pessoas ficarem nas filas é meio que uma ameaça. Olha, ou você atualiza o seu cadastro, ou então você vai acabar ficando fora do recebimento desse Auxílio Brasil, que é de R$600 agora. Aí, tanto o presidente Jair Bolsonaro como o ex-presidente Lula, os dois estão prometendo manter os R$600 no ano que vem. Você poderia dar uma melhorada nesse sistema de você garantir essa atualização. Primeiro, você poderia garantir e primeiro informatizar, né? Garantir esse acesso mais fácil. É claro que tem boa parte dessas famílias que não têm acesso à internet, mas você poderia estender mais o prazo. O fato é que, como disse a Camila, as pessoas que vão para a fila, né, acabam ali sofrendo, chegando de madrugada nessa fila em busca de atualizar seu cadastro, acaba se irritando exatamente com o próprio governo federal, que estabelece esse sistema de você tem que se atualizar realmente, isso é correto, mas precisa ser assim logo em cima, perto da data do pagamento. A gente viu que nesse mês, o governo decidiu antecipar o pagamento do Auxílio Brasil. Geralmente é pago começa ali no dia 18, vai até o final do mês. Agora, a última parcela ali para quem recebe em outubro vai ser quitada em 25 de outubro, exatamente para que todos possam receber esse benefício antes da fase decisiva da eleição, para se ter uma ideia de como esse benefício está sendo usado politicamente. Até agora, pelo que a gente observa ali nas pesquisas, a maioria dos beneficiários do Auxílio Brasil segue votando muito mais no ex-presidente Lula do que em Jair Bolsonaro. Mas eles estão avaliando que agora, quando as pessoas vão começar a receber a terceira parcela do valor reajustado, e aí você vai acabar fazendo com que essas pessoas comecem a migrar o voto de Lula para Bolsonaro. Essa é a expectativa do comitê de campanha. E o governo Bolsonaro segue tentando usar esse programa politicamente. Agora está prometendo para o ano que vem, olha só, para o ano que vem, o pagamento de um 13º, que é quitado só em dezembro, para as mães, chefes de família ali, receberem um 13º. É uma medida positiva? É medida positiva, mas anunciar neste ano algo que vai ser pago só no final do ano que vem é tudo com objetivo político, para tentar atrair uma parcela da população para esse voto. Infelizmente, são programas sociais que são super importantes, Cris, sendo usados politicamente pelo governo de plantão. Cris? Exatamente, anunciar algo que teoricamente só vai acontecer mais de um ano depois, né?